Questão 27, item 01. A equação x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero possui apenas uma raiz inteira. Falou de raiz de polinômios, eu tenho teorema das raízes complexas, teorema das raízes reais, teorema das raízes racionais. No caso, a gente vai aplicar o teorema das raízes racionais. Condição: todos os coeficientes têm que ser inteiros para eu aplicar esse teorema. Vamos conferir. X ao cubo, coeficiente é 1, x ao quadrado, coeficiente é 2, x, coeficiente é 3, e o menos 4 é o meu termo independente. Então, ok. Condição está satisfeita, posso aplicar o teorema. O que diz o teorema? Olha, eu não garanto que as raízes do meu polinômio serão racionais, mas se elas forem racionais, eu posso obter essas raízes por essa forma. P dividido por Q. E o que é P? P são os divisores de zero. Zero é o meu termo independente, é o menos 4. E o que é Q? Q são os divisores do meu AN. AN é meu coeficiente dominante, que é esse coeficiente que está na frente do expoente de maior número. Então, P pertence aos inteiros, ou seja, os divisores de A0 do termo independente vão ser positivos e negativos, e Q pertence aos positivos, ou seja, eu vou considerar na divisão somente os valores positivos dos divisores de AN. Então, se o meu A0, que é o termo independente, é menos 4, divisores de menos 4 vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. Se meu AN é 1, divisores de 1 serão, divisores positivos de 1 vai ser só o 1. Então, a minha divisão vai ser mais ou menos 1 dividido por 1 vai dar mais ou menos 1. Mais ou menos 2 dividido por 1 vai ser mais ou menos 2. E mais ou menos 4 dividido por 1 vai ser mais ou menos 4. Então, os possíveis, os candidatos a raízes vão ser mais ou menos 1, mais ou menos 2 ou mais ou menos 4. Certo? Então, vou pegar esses valores, vou testar nessa equação. Se igualar a zero, eles vão ser raízes. Senão, não serão raízes do nosso polinômio. Por que ele fala aqui raiz inteira? Vale lembrar o quê? Geralmente, quando ele fala de raiz racional, ele está relacionado à raiz inteira. Por quê? Porque como o coeficiente dominante é 1, os divisores de 1 é 1, quando eu tenho P dividido por Q e o meu denominador vai ser sempre 1, então vai ser só o numerador. Na verdade, não vai ser uma raiz racional, uma raiz na forma de fração. Vai ser uma raiz inteira, porque eu vou ter só o P. Por isso que ele está falando, possui apenas uma raiz inteira. E também para não dar pista, para saber que é o teorema das raízes racionais, senão ia ficar muito óbvio, né? Então ele já fala aqui, ó, apenas uma raiz inteira. Por quê? Porque coeficiente é 1, então a raiz racional, se existir, vai ser uma raiz inteira. Então vamos lá, eu peguei o meu polinômio e vou testar cada uma dessas 6 possibilidades de raízes. Primeira possibilidade, apliquei o P, o polinômio P em 1. P em 1, resultado é igual a 2. 2 é 0? Não. Então, menos 1 não é raiz. Vou aplicar P em menos 1. P de menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 não é 0, então menos 1 também não serve de raiz. Vamos lá. P de 2. P de 2 igual a 18. 18 é 0? Não. Então, o 2 não é raiz. Não serve. Vamos tentar P de menos 2. P de menos 2 vai dar menos 10. Menos 10 também não é 0, ou seja, menos 2 não é raiz, não serve. Vamos testar o penúltimo. P de 4 é igual a 104. 104 não zerou, então 4 não é raiz. E P de menos 4 vai dar menos 48. Menos 48 não zerou, então menos 4 não é raiz. Então, testei as 6 possibilidades, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4. Nenhuma dessas possibilidades foi raiz. E o que diz o teorema? Se houver raiz racional, elas serão obtidas pelaquela razão P sobre Q. No entanto, não existe raiz racional para essa equação. Então, se houvesse uma raiz racional, a raiz estaria entre os 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4. Como nenhum desses números é raiz, não existe raiz racional. Ou seja, também não existe raiz inteira. Certo? Se não tem racional, não tem inteira. Ela vai estar num grupo maior. Então, aqui é a minha função, desenho o gráfico da minha função, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x menos 4. O que eu vejo?
eu vejo que o domínio é reais, uma função do terceiro grau, imagem também reais. O meu x1, que é a minha raiz, é real, 0,776, ou seja, ela não é racional, certo? Ela também não é inteira. Aí eu tenho x2, que é uma raiz da forma de um número complexo, menos 1,388 menos 1796i. Então, essa é a segunda parte, marcando um número complexo. E se uma raiz complexa, se um número complexo é raiz, o seu conjugado também é. Então, se em cima eu tenho menos 1,7, embaixo eu tenho mais 1,7. Então, uma equação, terceiro grau, três raízes, x1, x2, x3, a raiz real que eu consigo observar aqui no gráfico, no plano cartesiano, que o gráfico corta o eixo do x, e o x2, x3, que são as raízes complexas. Então, item 1, a equação possui apenas uma raiz inteira? Não. Ela tem uma raiz real, mas essa raiz ela não é inteira, certo? Então, item 1, errado.